lá, galera. Dando uma passadinha aqui, a gente vai começar a falar um pouco. A gente já falou da tensão, da diferença de potencial. Falamos da corrente elétrica. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre resistores. Certo? O que são resistores? Resistores são elementos do circuito que consomem a energia elétrica que está lá no fluxo, certo? No fluxo de elétrons que a gente já conhece, tá? E convertem ele em energia térmica. Quando se estabelece uma corrente elétrica no resistor, seja ele qual for, certo? Ocorre um chamado choque de elétrons livres contra seus átomos. O estado de agitação deles aumenta, determinando uma elevação de temperatura do resistor. Esta cresceria gradativamente até a fusão do resistor se não houvesse troca de energia com o meio ambiente. Ou seja, é como se tivesse uma dificuldade, tá, na passagem dessa corrente elétrica que está ali no dia a dia. Para ilustrar, eu estou colocando aí uma imagem para que a gente entenda um pouquinho, certo, da ação dos três fatores: a tensão, resistência e corrente elétrica. Essa imagem é famosa entre quem trabalha com eletricidade. A diferença de potencial é aquela que faz o fluxo, tá, dos elétrons, que dá quantitativo do fluxo, ele que joga a força. O ampere é justamente o fluxo ordenado desses elétrons, e o ohm e a resistência, que aqui está determinada como ohm, a gente vai ver já porque é quem cria a dificuldade para que essa resistência, essa quantidade, certo, não tenha o fluxo ordenado, e isso faz com que gere calor, certo? Então vamos lá. Em um resistor, toda a energia elétrica que ele recebe é dissipada, ou seja, é transformada em energia térmica. A conversão de energia elétrica para energia térmica é chamada de efeito Joule, tá? Então o que acontece? As lâmpadas antigas, que são aquelas lâmpadas incandescentes, elas transformavam justamente com aquelas dificuldades, certo? Com aqueles filamentos, ou a própria resistência do chuveiro, que a gente vai ver um vídeo já aqui, que faz com que se transforme a energia comum, tá? Energia elétrica e energia térmica, fazendo com que haja um aquecimento. Ixi, caiu alguma coisa aqui. Enfim, que haja um aquecimento, certo, dos elétrons da energia elétrica, transforma-se em energia térmica. Aquelas lâmpadas antigamente, quando se havia a quebra do resistor, se havia o encerramento, ou seja, chamava-se queimava, né? A coisa, mas na verdade era o que? O circuito se abria pela quantidade excessiva de calor. Mas o que acontece? Em alguns lugares o efeito Joule ele é indesejável, como por exemplo nas linhas de rede elétrica. Em outras ocasiões essa transformação ela não interessa, como nos aquecedores ou no ferro elétrico, tá? Por exemplo, o ferro também tem resistores dentro. Então essa questão do efeito Joule, da transformação da energia elétrica para térmica, ela é desejável para alguns lugares, outros não. Os fios enrolados em forma de hélices, aqueles caracolzinhos nos chuveiros ou nos filamentos de lâmpadas, são exemplos de resistores. Essa lâmpada aqui que eu estava falando agora, o que é que ela faz? Ela transforma, ó, ela era acesa por um monte de filamento, como se fossem os caracóizinhos que eram dentro. Então a diferença de se passar uma carga elétrica dessa forma aqui para a questão do filamento é totalmente diferente, né? Mesma coisa de você ir da sua casa para o colégio direto, ou você pegar um ônibus que vá que passa em 5 estações diferentes e você chega ao colégio. Obviamente o tempo disso é totalmente diferente, e isso faz com que você se transforme. E além disso, faz com que se desgaste. E esse desgaste da energia elétrica é transformado em energia térmica, tá? Eu vou mostrar um vídeo a vocês aqui. Eu vou saindo aqui enquanto a gente vai, que mostra basicamente a função do chuveiro elétrico, tá? Precisa ser assim do modo arcaico, porque senão cai direitos autorais, aí dá problema. O que acontece, ó? Aqui nós temos os contatos, certo? Que são ligados. Quando a gente faz a ligação do chuveiro, vocês estão vendo aqui, ó, a pressão entra e empurra o contato para cima e faz justamente com que seja feita a ligação,
que é aquela ali quando a gente muda aquela chavezinha no nosso chuveiro, certo? Aí a resistência começa a ser acesa, olha lá, ó, faz a ligação. Quando a gente muda aquela chavezinha, a água suspende e faz com que toque, certo? Por isso que quando a gente liga não é instantâneo, liga, demora um pouquinho e aí ela se acende. Ligado isso, provavelmente a maioria já queimou uma resistência de chuveiro em casa, vai entender o que eu estou falando. Eles possuem uma chave de 3 posições, a gente já sabe disso. Eu vou dar uma adiantada aqui, senão a gente fica com um vídeo muito longo e a gente acaba não entendendo. A gente tem aquela inverno, verão, né? Verão é quando é não tão grande, inverno quando a gente liga muito. Aqui, chegamos. Tem tá vendo esses caracóis? Essas são as resistências. Ó, esses caracóis aqui são as nossas resistências que fazem com que esse chuveiro seja ligado e aí faça assim esse movimento de mudança para energia térmica. Quando a gente liga, esses filamentos são aquecidos lá, ó. São aquecidos e isso, quando a água entra em contato com a água, obviamente vai esquentá-las, certo? Quando a gente está na posição de desliga, a chave fica em uma posição onde isola os contatos, deixando sem aquecimento, certo? Ficam isoladas. Quando a gente liga, opa, voltei para o início. Vamos lá. Quando a gente liga, muda para o lado verão, a eletricidade percorre toda a resistência, ó, e o conector fica lá, ligado, tá vendo? A partir daí, ela gera aquecimento, certo? Deixa eu ver aqui logo na posição inverno, que é a maior. Olha lá, quando faz a ligação para o inverno, ela liga as duas. A partir daí, a resistência ela funciona de forma total. Se por um acaso queimar a resistência ali, ou algum desses filamentos que a gente viu aqui embaixo, certo? Queimarem, acontece justamente a queima da resistência. E aí não, o seu chuveiro acaba não funcionando. A gente abre o circuito, chama-se abrir circuito. Tá? Olha lá, os filamentos são ligados e aí faz o aquecimento da água. Certo? É mais ou menos essa função aí do chuveiro. Aí a gente vê, ó, a água cai na pressão, empurra a borracha para cima, fazendo que entre e passe pela área que está sendo liberada pelo banho, depois do aquecimento, certo? Enche, e aí ela entra em contato, certo? E aí transforma-se o calor, quando está ligada. Ó, gera o calor, a partir de gerado calor, ela joga água quente para quem está na parte de baixo, certo? Ok, vamos voltar lá para nosso material. Para a gente representar um resistor, certo? A gente viu na questão da corrente que nós temos a abertura e fechamento dos circuitos, tá? Resistores são representados por esse símbolo aqui, ó, tá? São tracinhos, certo? Isso indica em qualquer desenho, somente nos desenhos técnicos, que há um resistor naquele local, tá? Então, esses tracinhos são as representações de resistor, muito usados para fazer plantas de eletricidade e por aí vai. A partir dos três conceitos, a gente consegue identificar, certo? A primeira lei, que é chamada lei de Ohm, certo? Vamos pensar na seguinte situação. A gente tem um resistor, certo? Aqui, ligados em dois pontos, onde essa ligação entre dois pontos gera uma diferença de potencial, certo? E se estabelece uma corrente elétrica, ou seja, um fluxo de intensidade I. O físico alemão George Ohm verificou que existiam resistores para quais, variando-se essa diferença de potencial, a intensidade da corrente elétrica varia na mesma proporção. Isto é, a corrente e a tensão são diretamente proporcionais. Então a gente pode escrever que a tensão elétrica, certo, é igual ao produto da resistência vezes a corrente. Essa é a chamada lei de Ohm, que é isso que a gente vai utilizar muito para a gente trabalhar na outra parte. Então, o que é que diz? A tensão elétrica, a diferença de potencial, ou tensão, que a gente vai chamar de tensão, a gente vai chamar mais de diferença de potencial, é igual ao produto, ou seja, a multiplicação da resistência pela corrente elétrica. Certo? Então, atentos que a gente vai trabalhar bastante sobre a lei de Ohm.
certo? Esse coeficiente de proporcionalidade recebe o nome de resistência elétrica do resistor. Ou seja, é uma resistência. Se esse resistor ele mantém uma temperatura constante, a tensão, ou DDP, diferença potencial, ela é diretamente proporcional à intensidade da corrente. Certo? Então, ela é diretamente ligada, se aumenta um, aumenta o outro ao mesmo tempo. Tá? Para os resistores ômicos, certo? Que é o chamado resistor, quando a temperatura é constante, um é diretamente ligado ao outro. Tá? Esse quociente aqui, independente da mudança da resistência, ele é constante. Tá? Então a gente pode escrever que a tensão elétrica ela é dada em volts, certo? A resistência ela é indicada por ohm e a corrente elétrica é indicada por ampere. Então, 1 volt é igual a 1 ampere, ou 1 ampere vezes 1 ohm, certo? Graficamente, volta lá, graficamente, certo? A gente escreve, ó, se um condutor tiver resistência nula, ele é representado com uma linha contínua, como está aqui no ponto B. Ó, se ele não tem resistência, a gente não o desenha. Se ele tem resistência, a gente vai aqui e apresenta a resistência da forma que ela está, graficamente. Certo? Então a gente vai passar alguns conteúdos, a gente vai começar a ver isso aqui, para a gente seguir. Joia? Um abraço.